Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela Itapu FM, o seu canal comunitário. E nós estamos agora, Salete, entrando na mensagem do programa. Uma história de Esaú, né, Salete? E Jacó. Jacó. Os gêmeos, né? Os Gêmeos. Os gêmeos. filhos de Isaac e Rebeca. Rebeca. Né? Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Abraão e Sara, na sua idade da velhice, mais do que o Reinaldo e eu, imagina terem um filho que era o filho da promessa, Isaac. Aí pediram para um servo de Abraão conseguir uma mulher boa para Isaac. E conseguiram realmente uma mulher boa, temente a Deus e da mesma família. Ela era a sobrinha de Sara. Então, Isaac casou com Rebeca e ela teve uma única gestação. E nessa gestação ela teve gêmeos, 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, era o preferido de Isaac. No entanto, Jacó era mais tranquilo, era preferido da mãe da Rebeca, vivia na beira do fogo com a Rebeca e escutava da mãe sobre o verdadeiro Deus. Então, ele tinha uma visão mais forte, mais certa, mais correta do divino, de Deus. Enquanto Esaú era um guri livre, um rapaz que gostava de caçar, um rapaz que não se importava com a primogenitura. Esta foi a grande rivalidade entre os 2 irmãos. 2 irmãos, uma grande rivalidade que nós vamos contar agora também. Então tá. Não, a verdade é essa, que a primogenitura naquela época, ela trazia vantagens, né, Salete? Ela significava muito. Ela não significava só os bens materiais que ficava para o filho mais velho, o primogênito, mas ela tinha uma missão celestial, uma missão sacerdotal, porque o primogênito passava a ser o sacerdote da família, o que também adquiria e guiava sobre os dons espirituais. Ele ficava justamente com os bens materiais, porque a principal missão dele era guiar toda aquela família ao encontro de Deus. Fazer parte daquele povo, do grande povo que Deus prometeu para Abraão, que seria como estrelas no céu ou um número de areias, de grãos de areia no mar. Então povoaria a terra. Então, isto era importante, reconhecer que o primogênito tinha esta missão. E nesse caso, apesar de Esaú ter nascido primeiro, quem reconhecia essa responsabilidade e essa importância era Jacó. Jacó, é verdade. E aí, Salete, o que aconteceu para que ele recebesse as bênçãos do pai? Como é que ocorreu essas bênçãos do pai? O que aconteceu entre esses 2 irmãos? O que um irmão fez que não deveria ter feito? Aconteceu um engano, uma manobra. Às vezes a gente quer ajudar Deus nos nossos planos e só dá errado. Sara foi prometido por Deus que ela teria filho na velhice, ela quis ajudar, viu que não engravidava, deu Agar para Abraão, nasceu Ismael, não foi bom, não foi um bom plano familiar, só deu discórdia. No fim, nasceu Isaac. Da mesma forma agora, Rebeca, a mãe, incita Jacó a receber a primogenitura, as bênçãos da primogenitura de Isaac. Então, como Esaú era mais peludo, né, e tinha cheiro de animal, porque vivia caçando, né, Esaú chega do campo louco de fome e Jacó, caseiro como era, está preparando uma lentilha, um cozido de lentilha, diz a Bíblia. Esaú diz assim: eu daria tudo por esse cozido de lentilha, Jacó. Eu quero comer. E Jacó aproveita e diz assim: tu darias tudo? Até a tua primogenitura? Primogenitura, eu vendo tudo, eu dou tudo por esse cozido. Então aqui está o prato de lentilha
e a primogenitura passa a ser minha. E agora vem um engano. Quer dizer que, na verdade, Esaú não valorizava a primogenitura. Vendeu por um prato de lentilhas. E Jacó, sabendo que essas bênçãos são divinas, aproveitou. Então, Jacó coloca pelos de animal, né? E Isaac já estava cego e chega perto do pai e pede a bênção sacerdotal da primogenitura para o pai. E Isaac, pensando que era Jacó, Isaac pensando que era Esaú, dá para Jacó as bênçãos da primogenitura. As bênçãos, deu para o outro filho, né? Para o outro filho. Verdade, então Jacó enganou o pai. Enganou o pai, é verdade. Enganou o pai. E aqui em Gênesis capítulo 27, verso 36, diz o seguinte ali, ó. Assim que Esaú descobriu que Jacó havia recebido a bênção de seu pai, percebeu que havia sido enganado pelo irmão. Percebeu esse engano do irmão, né? Mas ele tinha vendido a primogenitura dele, ele se esqueceu do que tinha feito aquele acordo. A gente às vezes esquece que não valorizou quando era preferência do filho, né? A preferência era dele, mas ele não valorizou aquilo. Ele não valorizou. Né? Então a gente vê que aí Esaú chega perto de Isaac e diz assim: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Ele já dei tudo para o teu irmão, agora sem chance. Te desejo o melhor, mas a primogenitura é dele. É verdade, Esaú quis inclusive matar Jacó, né? Mas a mãe Rebeca interviu ali, né? Ela interviu e procurou evitar esse crime que seria fatal para os dois filhos. Gênesis capítulo 27, verso 45. Assim, com o apoio de Isaac, do pai, ela exortou Jacó, olha só, a fugir para a casa de parentes. Então ela avisou Jacó, fuja para a casa de parentes, vai embora daqui. E no caminho para o exílio, Jacó encontrou Deus em um sonho, no lugar em que ele chamou de Betel. Né? A casa de Deus. E ali ele fez, então, um voto. Salete, essa aqui é a verdade. Esse é um momento muito importante. Um momento muito sagrado, inclusive, da Bíblia, mostrando até o arrependimento já, né, Salete? Ele tinha se arrependido, e o arrependimento, a gente tem que pensar nas ações que a gente vai ter, porque Rebeca conseguiu que o filho preferido dela, o Jacó, tivesse a primogenitura, mas ele teve que fugir de casa e nunca mais Rebeca viu o filho. Imagina só, né? Por um ato que, se era para ser de Jacó, essa primogenitura ia ser pelos meios corretos, não precisava haver engano. É isso que a gente quer dizer. Os planos de Deus sempre se cumprem sem haver interferência humana. Deus é tão poderoso e onisciente que não precisa da nossa ajuda. No momento que a gente quer dar uma mãozinha, acaba dando errado. Mas a gente tem que pensar também que era uma família conflituosa, né? Uma mãe preferia um filho, o pai preferia o outro filho e acabou havendo desavença entre os irmãos. E olha que clima fica agora em casa, né? O filho não valorizava a bênção do pai. A bênção de Deus. O outro era ganancioso, queria ter mais poder, queria ser o preferido, quando normalmente naquela época isso não seria um demérito nenhum para ele. Se ele não fosse o primogênito. Mas se Deus quisesse, fatalmente ele seria pelos meios de Deus. Seria importante, claro que seria, né? Seria utilizado por Deus também. Então vocês vejam que todas essas pequenas coisas vão nos levando para um caminho muito perigoso. Quando a gente pensa somente em si, quando a gente pensa no orgulho, para poder, inclusive, ganhar mais vantagens, né, Salete? É verdade. E os planos de Deus se cumprem, não é por nossa causa, é apesar de nós. Apesar de nós, os planos de Deus se cumprem. Então, realmente, nessa família conflituosa, ainda reina a bênção de Deus, ainda reina o cumprimento dos planos de Deus, porque é através de Jacó, agora o que recebe a bênção da primogenitura, que ao fugir para a casa do seu tio Labão, ele tem esse sonho maravilhoso.
Claro que Jacó estava com o coração pesado, ele sabia que tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, que ele gostava do irmão e que ele nunca mais veria a mãe primeiro. O coração dele estava com arrependimento, sentimento de culpa, tristeza, angústia, depressão, tudo o que podia ser. E aí Jacó bota a cabeça e faz uma pedra como travesseiro, no vale de Jaboque. E aí ele então tem o sonho maravilhoso que está lá em Gênesis 28, quando Jacó vê uma escada ligando o céu à terra e anjos descendo e subindo naquela escada. E Jacó sente então que está próximo de Deus e que está sendo perdoado por Deus. Isso é muito linda. Então ele chama aquele lugar de Betel, porque Deus se fez presente ali. E aí continua a saga de Jacó, ele indo ao encontro do irmão da sua mãe, o seu tio Labão, e ali é outra história que continua. Verdade. Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. E nós prosseguimos. Logo em seguida, vamos prosseguir no outro quadro com essa história maravilhosa de Esaú e Jacó. Voltamos em seguida.